Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um Dani, Diálogos com Dani. Estamos caminhando para a segunda temporada, finalizando ali a segunda temporada já. Hoje eu estou muito feliz, já já eu vou anunciar minha convidada, mas antes eu quero te fazer alguns lembretes. Primeiro, você que está no YouTube nos acompanhando, faça inscrição no canal do YouTube para que você possa ter acesso a este episódio, entre outros mais. E também eu coloco alguns outros vídeos ali também no YouTube. Para você que está no Spotify, peço que você avalie o Spotify, de preferência com 5 estrelas, para que você possa me ajudar para que esse episódio possa chegar para mais pessoas e o Spotify, essa mensagem do Diálogos com Dani no Spotify possa ser divulgado aí para mais pessoas. Eu estou feliz da vida, vocês não têm ideia a minha alegria hoje aqui. Eu estou recebendo uma pessoa que a Sônia Consiglo, que já esteve comigo no Diálogos, algum tempinho atrás, falou dela, me apresentou, e a nossa primeira conversa foi assim, como se fosse um encontro de almas, assim, vou chamar. Eu quero ler para eu não perder nenhum detalhe da apresentação dessa minha convidada hoje. Eu tenho a honra de receber Luísa Beluso. Ela é pioneira no segmento de livros para o público feminino. As suas publicações têm revelado o talento de novas autoras e seus projetos, tanto coletivos quanto individuais, têm dado espaço e representatividade às mulheres. Um trabalho oportuno e relevante que ganhou especial notoriedade em 2024 com publicações de mais de 20 livros de autoras dedicadas a temas diversos como sustentabilidade, luto, empreendedorismo, diversidade e outros assuntos sensíveis ao universo feminino, abuso, exclusão social, etarismo, tratados nas obras como Meu Amar de Dentro, Infinitos Passos de Ana, Euforia, Mergulhando em Mim, e o mais recente, Os Pés Preto, livro de uma autora trans. Heloísa também é vencedora do Prêmio Woman Awards 2025, na categoria Clarice Lispector, o reconhecimento que lhe foi concedido pela Assembleia Legislativa de São Paulo. E a gente vai falar hoje sobre o papel das mulheres no mercado editorial, os desafios das publicações e o futuro dessa literatura feminina. Elô, eu estou emocionada de te receber aqui. Muitíssimo obrigada, querida. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui nas conversas que você cria, Dani, né? Essa possibilidade de discutir questões femininas que você traz com tanta sabedoria, né? Então, muito obrigada por ter me chamado, é um prazer para mim. Elô, assim, eu queria, assim, acho que uma coisa mais recente, mas eu queria saber de você, porque eu entendo isso como algo muito importante, principalmente para a literatura, e depois para as mulheres, que foi, na verdade, o prêmio que você recebeu recentemente, o Woman Awards, né, na categoria Clarice Lispector. O que que isso significa, Elô? Bom, eu até agora estou um pouco anestesiada com esse prêmio. Até eu coloquei ele Isso. aqui. Ele está me inspirando muito. Esse prêmio, ele vem especialmente, bom, numa época incrível que eu estou publicando um grande número de livros, especialmente de mulheres, mas ele vem para, de fato, reforçar esse trabalho que eu faço já há 11 anos, que é da notoriedade, publicar livros de novas autoras. Eu já estendendo um pouco, né? O mercado editorial nunca foi muito aberto a isso, né? Agora isso está acontecendo um pouco mais, com maior expansão, mas há 11 anos atrás era muito difícil você encontrar essa receptividade no mercado editorial, tanto nas editoras quanto das livrarias. Então, foi um trabalho que eu achei que foi muito interessante e que hoje vem consagrado esse prêmio, né? Eu não imaginava, é um trabalho que foi feito
aos poucos, né? Eu comecei isso e trazendo novas autoras, e daí foi crescendo, foi tomando notoriedade, eu fui trazendo muitas devolutivas boas de mulheres de tudo quanto era lugar, de Portugal, inclusive, falando dos livros, se vendo, né, nas histórias, se reconhecendo nisso. Então, nossa, eu fiquei, de certa forma, surpresa, mas também eu reconheço que foi um trabalho muito bacana da minha parte, foi um esforço grande, e que ter um reconhecimento pelo trabalho que você faz é o melhor dos mundos, né, Dani? Não, é fantástico e é engraçado, assim, engraçado tô dizendo assim, é curioso até porque, como você disse, de uns 10 anos para cá, a gente, as mulheres têm ganhado cada vez mais, luz, principalmente na literatura, né, Elô, porque, Sim. obviamente existem muitos bons livros, mas a grande maioria eram escritos por homens, né, Uhum. e isso eu estou falando a nível mundial. Eu acho assim, se a Certo. gente parar para pensar, eh, hã de mulheres escritoras, a gente pode falar sobre a escritora do Harry Potter, me foge o nome dela agora, eu vou lembrar já já. Sim. Eh, e aí, na verdade, assim, ela que com mais força de uns 20 anos para cá, mas as mulheres, principalmente no Brasil, né, Lô, tem ganho, maior notoriedade nisso. Eu queria te perguntar assim, o que que eu acho que o que representa a mulher na literatura, Elô? Então, bom, a mulher, uma visão particular da minha editora, tá? Tá, Eu vejo a literatura feminina, até já disse isso, como uma literatura de intimidade. É uma literatura que é uma conversa entre mulheres, num livro feito por mulher. Eu vejo isso nas devolutivas que eu tenho. tá. Agora, não precisa, claro, a gente pode se estender falando sobre o prêmio Clarice Lispector. É Sim. um exemplo, né? Você lê uma Clarice Lispector, você se vê, você sente o que ela sente. Isso é uma literatura feminina que conversa de alma para alma. Eu sinto isso. E não precisa, claro, eu não tenho autoras, grandes escritoras, ainda não tenho essas grandes escritoras, mas eu tenho livros muito bons, que falam de questões muito profundas e de uma forma muito amorosa e próxima. Então, é aí que há, quer dizer, esse encontro. Quantas obras eu publiquei que não chegariam, se não fosse por um livro, através de um livro, elas não chegariam, essas vozes ficariam ali no universo delas, nos seus grupos e tudo mais. Então, o livro possibilita isso, né? Então, essa linguagem feminina que chega, você consegue entender a mente, né, da sua autora e ela a sua, como é o caso da Clarice, como é o caso de outras muitas autoras, assim, que a gente gosta de ler. A Carla Madeira, é uma que ela fala com a alma da gente, ela traz as histórias e a gente sente aquilo. É uma coisa muito feminina. Eu vejo isso e incentivo cada vez mais autoras, novas autoras, a escreverem suas histórias, a escreverem outras histórias, trazendo esse viés do feminino mesmo, né? Até Samuca me chama a atenção aqui, o nome da escritora do Harry Potter é a Joanna Rowling. Rowling, né, só para a gente contextualizar aqui, porque eu tinha esquecido. Obrigada, Samuca. Elô, e é engraçado, assim, porque, hoje, se você que é especializada na publicação de livros, feitos, né, escritos por escritoras, quais são os principais desafios que as mulheres têm, eh, no mercado editorial? No mercado, olha, hoje em dia, assim, eu não vejo assim uma dificuldade no mercado. Hoje nós estamos vivendo ainda bem um momento de diversidade, um momento de inclusão. Tá, Então, as autoras que eu publico e outras autoras estão ganhando bastante notoriedade no momento. Então, a dificuldade neste momento não é especificamente para as mulheres. É claro que é muito difícil, porque um monte de gente escreve, mulheres, homens e tudo mais. A dificuldade está em colocar esse livro no mercado, mas tá. não especificamente das mulheres. Eu não vejo, eu acho que ainda bem a gente evoluiu muito nesse sentido. Então, há espaço para homens e mulheres publicarem
mas é difícil você colocar, né? Todo mundo faz livro, todo mundo pode pôr na Amazon, o que é democrático, eu acho maravilhoso Sim, isso. Você pode, mas o mercado em si, os livros que vão para as livrarias, é claro, só funila, né? Se não for por meio de uma editora e de uma boa distribuidora, os livros não chegam, né? exato. E é engraçado assim, porque eu acho assim, todo mundo tem uma história para contar, né, Elô? Eu acho que Todo mundo. todo mundo tem uma história para contar, né. Claro que algumas histórias podem ser mais interessantes do que outras. Vou colocar assim, a nível geral mesmo, né. Mas o que faz uma história ser uma boa história, Elô? Bom, uma boa história, ela tem que ser uma história de verdade, nem que seja uma ficção, tá? Tá, Quando eu falo verdade, eu falo é uma história que traga, que impacte o seu leitor, que ele se veja, que ele se identifique naquela história, que ele sinta aquilo. Então, eu acho isso é uma boa história. Então, às vezes as pessoas têm boas histórias, mas não conseguem transformar aquilo numa boa forma de contar. Então, isso não é mais uma boa história. tá, Tá? A boa história é aquela que impacta o seu leitor, é aquela que traz verdade, aquela que traz um encontro, aquela que traz um sentimento que você sente, fala, não, isso é real, é verdade, isso eu sinto. Essa é uma boa história. Então, e também, claro, tem todo um viés. Eu até, quando eu recebi o prêmio, eu falei uma coisa. A curadoria que eu faço das histórias, claro, o texto tem que chegar de uma forma. Ou a história é magnífica e eu ajudo a construir um bom texto, que eu faço isso também, tá, ou a história é bem contada, que é sensacional quando chega uma história bem contada. Mas eu não publico histórias de raiva, de vingança, não compactua com com o meu propósito, com a minha linha editorial. Então, às vezes tem histórias, poxa, que bacana, mas eu não publico. Elas tá, falam de raiva, eu não gosto. Eu gosto de histórias que tragam alguma coisa a mais para a leitura, né? É isso. Eu penso numa evolução sempre. Eu penso que o livro sempre pode estar ensinando. É isso, dividindo experiências. Então, eu não publico livros que falam de raiva, de vingança. Já recusei vários, inclusive. interessante. E ô Elô, e qual que é o papel, acho que muita gente talvez esteja, assim, se perguntando, né, qual que é o papel de uma agente literária? O que que uma agente literária faz? Por que que eu devo procurar uma agente literária? Eu acho que isso é uma dúvida que talvez porque não é muito comum a gente falar sobre agente literária, né, a gente fala muito sobre editora, sobre a livraria, sobre o escritor, mas eu acho que o papel do agente literário não é muito divulgado, as pessoas não entendem o que que é. O que que é o agente literário, Elô? Bom, o agente literário, eu sou uma editora que eu também trabalho como uma agente literário, Aham. tá? A editora, ela vai selecionar aqueles livros que ela supõe serem pertinentes àquele momento, para uma publicação, ela vai fazer toda uma forma para aquele livro, ela vai acompanhar as tendências para publicar esse livro, ela vai distribuir o livro. Isso é o papel de uma editora. A Tá, agente literária, ela pega esse livro e ela vai levar para outras editoras grandes, ela vai encontrar caminhos para esse livro chegar no maior número de leitores. Então, por exemplo, eu como agente literária, eu promovo palestras, eu levo minhas autoras para feiras de livro, eu levo para a Bienal, eu promovo ações que essas autoras que publicam comigo possivelmente podem ser descobertas por grandes editoras também. Muitos concursos eu inscrevo ou sugiro para os meus autores se inscreverem, eu fico de olho nos concursos que tem os prêmios literários para eles entrarem. Isso é o papel que eu chamo da agente literária. Ela pega o seu livro e ela leva para ele ficar grande. Vai. Essa é a ideia. Não fica restrito à minha editora, tá? Mais ou tá. menos Não, deu para não, entender. entendi, porque e aí a gente volta no que você acabou de falar.
Muitas vezes, se não tem também esse papel da agente literária ou de uma editora que tenha o relacionamento com distribuidoras de livro, o livro ele fica um livro publicado, ponto. Ponto. Mas sem abrangência, porque existem muitas boas histórias, talvez, Elô, até me corrija se eu estiver errada. Existem muitas histórias que estejam parados, porque foram só publicados e não tiveram esse papel de distribuição, de pulverização de boas mensagens, como você falou, porque eu acho que eu só queria pegar essa parte que você disse, que ficou ressoando em mim aqui. Quando você Tá. fala assim: "Olha, Dani, não publico sobre raiva, sobre vingança", porque eu acho que a gente tem que mandar boas mensagens. Ah, eu acho que você, levar uma vida equilibrada, a vida, assim, de você, de ter ciclos de altos e baixos, de você conseguir aquilo que você queria, tô falando em termos de jornada do herói, vamos pensar assim, né. Não existe vingança, não existe raiva. Claro que isso é um sentimento humano, lógico que é, né. É, Mas eu digo, para que que nós vamos alimentar isso se existem outras formas? Então o que você está dizendo é: "Eu quero levar boas mensagens", é isso, né, Lô? é isso que eu quero dizer, porque, veja bem, existe, até eu queria colocar uma coisa aqui para as pessoas que estão ouvindo, Claro, existem dois tipos de editora. tá, Existem as editoras tradicionais, as editoras grandes, que você manda o seu original, o seu manuscrito para eles avaliam, e se eles entenderem que aquele original pode ser publicado, no prazo e na data que eles entenderem, eles entram em contato com você e eles fazem todo o custo da produção e eles publicam no dia que eles quiserem, na livraria que eles quiserem. Existem outras editoras que trabalham sob demanda. Essas você pega o seu manuscrito, leva, eles mandam para uma revisora, eles imprimem e entregam a você e falam: tá feito. está feito o meu papel. Então eu estou nesse meio de campo aí, entre uma coisa e outra. Primeiro que eu não publico todos os livros. Eu publico aqueles livros, como voltando, que eu acho que vão acrescentar alguma coisa. Esse é o meu propósito desde o início, e é isso que eu faço, e eu vou publicar aqueles que eu sinto que me sensibilizam. Né? Então é esses que eu vou publicar. E depois que eu não vou pegar o livro e falar, olha, tá aqui seu livro e ter logo. Não, eu vou ficar com esse livro. O autor vai ter o livro dele, mas eu vou ter como um filho também. Eu vou levar esse livro, eu vou distribuir como uma editora grande distribui. Eu tenho esse caminho da distribuição das grandes livrarias, esses acessos. Então, isso eu agrego a quem está publicando o livro. Eu fico no meio termo aí, entendeu? É isso. Agora, você falou uma outra coisa sobre. Desculpa, eu perdi. Você fez uma outra pontuação para eu responder e eu me perdi Não, nisso. é sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que é a questão do livro mesmo, né, porque tem boas histórias que não são que, assim, foram publicadas e ponto, às Aí que vezes ficam paradas, exato, a gente não tem acesso, porque ou não estão na Amazon, não estão em lugar nenhum, então você não consegue, você fica sem não ter o é, acesso. sem ter o acesso, e às vezes existem boas histórias que como é que eu vou saber? Que eu acho que é muito isso, né, porque, assim, Elô, tem tantas histórias que elas podem ser servidas de exemplos, eu acho que é Sim, isso. sim. Muitas histórias servem de exemplo, muitas histórias, até depois eu vou falar das sabedorias Sim, femininas, que é sim, justamente isso, mas realmente não adianta você fazer um livro e deixar o livro na sua prateleira ou distribuir para meia dúzia de amigos. Não adianta. O poder do livro é tão grande, mas ele só tem poder quando ele chega nas mãos de outras pessoas. exato. Qual é o objetivo de fazer um livro? Eu falo muito isso porque também, assim, o autor, a autora, quando ela pega o livro dela, ela tem que entender que é como um filho aquele livro. Ela tem que pôr ele debaixo do braço, ela tem que estar em todos os lugares com esse livro. Em qualquer situação, ela tem que mostrar: eu sou autora deste livro. Ali me representa, diz, é a minha voz que está ali. Sabe? Tem que estar em tudo quanto é lugar. Então, ela tem que participar. Tem evento, sempre tem que estar levando o livro. E também, agora com as redes
sociais, ela tem que estar falando desse livro, ela tem que mandar para as pessoas, para os influenciadores, sabe? Dizer, eu cheguei, meu livro chegou. Porque existem milhares, como se, milhares de livros que estão sendo lançados. Todo mundo pode lançar um livro. Mas como é que você vai fazer? Tem que sensibilizar as pessoas que seu livro chegou. O que eu faço? Proporciono que ele esteja numa livraria. Quer dizer, se a pessoa entra na livraria, ela vai olhar e fala, deixa eu folhear. Olha, isso aqui é uma capa boa, é um livro bonito, porque a capa também é uma coisa que eu prezo demais. Toda, não só a capa, como todo o livro. Eu acho a forma é uma coisa que me agrada muito, que eu me dedico muito. Então a pessoa olha ali o livro, ela vê numa contracapa o que diz, aquilo pode conversar com ela. Às vezes você entra numa livraria para comprar uma outra coisa e se interessa por aquele livro. Que bacana, é uma das formas, mas não é a única. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades para mostrar esse trabalho. Realmente, como se fosse um filho, para sempre, o tempo inteiro, você tem que mostrar o seu livro. Senão, ele não chega, ele não cumpre a missão dele, que é o spread para o mundo, né? E aí, falando um pouco sobre já eu quero falar assim, no caso da Heloísa Beloso Editora, os livros, são uma ferramenta de empoderamento feminino, assim como tá aí atrás de você, quem está nos vendo, né, com a imagem, ela está com um livro, na verdade, aí atrás, Sabedorias Femininas, um legado que ela vai lançar em breve, né, de várias Isso. autorias, várias coautoras, né, Elô? É um livro de empoderamento, não é, Elô? Sem dúvida, é um livro de empoderamento. Esse livro, em especial, As Sabedorias Femininas, ele foi uma criação minha, é um livro que a gente chama um projeto coletivo, né? São várias mulheres que participam desse projeto com as suas sabedorias, com as suas vivências, com os seus conselhos, o que é, e os desafios especialmente, de ser mulher hoje, Tá. mulheres contemporâneas. O que a gente pretende nesse livro? Primeiro, de honrar as histórias de nossas avós e nossas mães, porque nós não chegamos no mundo pronto. Eu acho que antes de nós, muitas mulheres fizeram, muitas mulheres se calaram e muitas mulheres foram privadas de muita coisa e muitas lutaram para chegar onde nós estamos hoje. E eu penso assim, e as próximas gerações? Cadê? Nossa história não pode se perder. O chazinho da nossa avó, que cura dor de garganta, também não pode se perder. E o que a gente está fazendo hoje tem que ficar para as próximas gerações, outras mulheres que virão, para que elas possam entender o que é que a gente está vivendo e dar continuidade a isso, respeitando as suas ancestrais, dando continuidade com respeito, com igualdade, fazer valer tudo o que a gente está fazendo hoje. Então, essa é a intenção, é um legado mesmo esse livro, e, enfim, eu tô muito animada com esse projeto, na verdade. Está sendo lindo, porque para a pessoa participar, eu fiz 20 perguntas reflexivas e a mulher escreve, responde, e isso vai virar o depoimento dela. E chegam cada respostas aqui, eu fico assim, muito emocionada de ver. São vieses diferentes, perspectivas diferentes, cada uma de nós traz uma vivência. Então, isso é muito rico. Eu penso, pô, eu adoraria receber um livro desse, assim, com 25 anos. Sabe? É muita sabedoria, muita coisa boa que vai ser compartilhada ali. É isso. Esse é o Elo projeto. você sabe que você está falando aqui, eu tô viajando aqui nos pensamentos enquanto você está falando aí. Porque É, é engraçado, você falou sobre os desafios, né, de publicar um livro, você está falando sobre sabedorias no sentido de, histórias para contar em termos de legado. Porque, hoje, se você para pensar, e aqui não estou falando agora só de mulheres, eu vou falar de maneira geral, né. Todos nós, eu acho que nós viemos para a Terra para uma jornada, para cumprir uma jornada, né. E aqui não estou falando sobre religião não, estou falando sobre uma trajetória, né. Nós temos um propósito para cumprir aqui, sejamos homens ou mulheres, temos um propósito. E eu acho que, pelo menos eu penso assim, com o andar dos anos, dos tempos, você vai verificando de que,
o passar da idade vai te deixando mais madura e mais sábia, com sabedoria, olhando para trás e não criticando o que você deixou de fazer. Sim, Ah, foi o melhor que eu pude fazer, porque era o referencial que eu tinha. Eu não posso olhar hoje para trás e criticar o que eu fiz lá atrás. Isso claro. isso é insano, né. É, Mas aí é seguindo esse caminho, no sentido de: "Que legado eu deixo para os meus filhos? Que legado eu deixo para as pessoas que virão depois de mim?". E aqui não é só em termos de publicação do livro, acho que é isso que você está falando. Para a publicação de livro ou de histórias, precisa ter um legado, precisa é. ter um porquê, um propósito. Porque senão, que nem você falou, senão vira histórias comuns de raiva, de vingança e, ai, nossa, final feliz. Não é somente sobre isso. É o que que você aprendeu nessa trajetória, né? Não é isso, Exatamente. Elô? O É que que você daí que aprendeu? vem o empoderamento está aí. Quando você Isso, começa a refletir sobre essas perguntas, claro, eu dou as perguntas porque isso norteia, é mais fácil. Poderia dizer para alguém, olha, escreva o que, que você aprendeu da vida. Eu não sei quando que ela entregaria esse texto. tá. A É, gente aprendeu tanta coisa. Então eu faço algumas perguntas pontuais, mas que vão levando a uma reflexão e automaticamente é um empoderamento. Gente, eu fiz isso, eu vivi isso, eu estou deixando isso, eu estou deixando o mundo melhor do que eu encontrei. Eu aprendi, eu quero compartilhar o que eu aprendi. Sabe? Então, isso é um empoderamento. É como a gente brinca, né? Plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Mas o livro fica, porque a gente vai, mas o livro fica. Sei lá, daqui. Olha, um exemplo disso, esse livro que todo mundo fala na internet, que é Mulheres que Correm com os Lobos, é um livro maravilhoso, sim, sim. da Clarissa Píncola Estes. Ela escreveu em 89. O livro está aí, ele é referência atual das terapeutas, das psicólogas, e vai ser daqui a 100 anos também, porque ele traz questões femininas que são universais e atemporais. E o que a gente está deixando é isso também, quer dizer, eu vou embora, mas eu deixei isso, sabe? Eu acho isso tão bacana e eu tive a oportunidade de parar, de refletir sobre aquilo que eu fiz, quem eu sou, o que eu fiz, o que eu represento e o que eu deixo. Eu acho que basicamente esse é o empoderamento no caso, né? E é sobre verdade, né, Elô? Porque assim, Sim, você tá falando também uma coisa, eu acho que deixa eu até me fazer ser entendida. Em época de redes sociais, onde nós estamos muito preocupados, com o que os outros vão pensar ou criar imagens de perfeição que elas não existem, essa perfeição ela não é, existe, né, tá sendo criada uma imagem. Quando você vem, com uma história, e aqui eu estou falando qualquer autora, né, com tá, uma história de verdade, como você falou no início, a história precisa ter verdade, né, que você sim, está se expondo, se despindo para o mundo, do tipo: "Olha, é sobre isso". Eu acho que todo mundo quer isso, as pessoas querem a verdade, as pessoas não querem mais aquela vida de mentira, aquela vida de ficção. Por exemplo, eu queria só fazer uma parte aqui, eu eu vi aquela série daquele escritor que é A Beleza Fatal, eu vi pela Max, né. Eu adorei aquela série. Por que que eu estou te falando isso? Porque Rafael Montes é o nome do escritor. É uma série de verdades. É a realidade nua e crua ali, de que nenhuma família é perfeita, de que todo sim, mundo tem o seu lado luz, o seu lado sombra, né. E eu acho que por isso que fez tanto sucesso, porque as pessoas estão cansadas de histórias de carochinha, de mentira, de coisas que não é por aí, né. Eu acho que é o que você está dizendo, para ter para ser interessante uma história, precisa ter verdade. E eu acho que isso é que a gente está começando novamente, Lu, a resgatar a enquanto resgatar, sociedade, não é? Enquanto sem dúvida. sociedade, a gente quer resgatar isso, a verdade. Quem é você? Mas sem máscara. Exatamente. E a verdade ela não muda, né? Porque as coisas que a gente publica, eu vejo, né, que é na internet e tal, isso é muito
efêmero. Hoje eu penso isso, amanhã eu penso aquilo, e depois eu mudo, e eu vou falando, e as pessoas esquecem, porque aquilo é rápido, a internet e tudo isso. Já um livro, não. A livro eu tenho que pensar, porque se eu não falar aquilo que eu de fato sinto, eu não posso publicar uma coisa daqui a um mês. Olha, não era bem assim, acho que eu penso diferente. Mudei É de ideia, pouco. Eu mudei de mudei de ideia. ideia. É, Sabe, não é assim. Então, isso exige uma responsabilidade e um encontro com você mesmo. Eu estou escrevendo aquilo que eu sou, o que eu penso no decorrer da minha vida inteira, não é hoje. Tá? Sabe, o que eu escrevo hoje é fruto de uma vivência desde que eu nasci até hoje. Né? Desde a influência que eu tive dos meus pais, desde as decisões e escolhas que eu tive durante a vida, é sobre isso que eu estou escrevendo. Então, não pode ser efêmero, não pode ser mentira, não pode ser inventado. E aí, é nessa vulnerabilidade, é nessa exposição que você falou, que há o encontro, porque todos nós somos vulneráveis, todos nós, né, temos. Então, é nesse encontro, poxa vida, essa é uma pessoa tão top e ela passou por isso e ela vê dessa forma, eu também, eu também. Então, eu acho isso mágico, né? Isso que é a grande magia de um livro é essa, né? e até o que você está falando, Elô, quando a gente fala sobre literatura, sobre livros, eu acho que é interessante assim, no mundo polarizado que nós estamos hoje, não é? O livro vem no seguinte aspecto: você não precisa concordar ou questionar aquela história. Você pode gostar ou não gostar, tá tudo É, bem, né? Agora, questionar a veracidade do que a pessoa escreveu, isso não. De jeito nenhum, de né, jeito então, nenhum. porque assim: "Ah, mas aquele livro fala sobre não sei quê, então a meu ideal é sobre isso, então". Não, espera aí, você pode gostar ou não gostar do livro, mas o livro não é para você não sei, me corrija, tá, Elô, por Não, favor, você está super certa. né, o livro não é para você concordar ou não. Então, olha, li o livro, ah, gostou? Olha, gostei de algumas coisas, não gostei de outras, mas não você questionar se o autor tem razão ou não, De jeito né. nenhum. Justamente quando eu falo a verdade, é você conseguir entrar no universo do autor. Esquece o seu. Esquece quando você entra num livro, você está entrando no universo da cabeça daquela autora. E se ela fala com verdade, você consegue entender, mesmo que você discorde. Você consegue viver aquilo que ela está vivendo. Olha, só para você ter, agora você entrou, você falou do livro da mulher trans. Tá. Quando chegou esse livro para mim, ela me viu, a autora me viu num programa de televisão e eu falava sobre esse acolhimento, autoras e tudo mais, o feminino. E ela ligou para mim e falou: Olha, eu tenho um livro, eu escrevi um livro e tal, eu sou uma autora trans. Eu nunca tinha publicado, eu nem sabia, eu falei, você é uma autora trans. Aí eu segui o mesmo, quando eu falei, olha, você me manda o seu original e eu vou ver, eu vou avaliar se tem a ver comigo e tudo mais. Quando ela me mandou o original dela, eu fiquei tão sensibilizada. Eu nunca fui da periferia, eu nunca fui homem e depois me transformei em mulher, eu nunca vivenciei isso. Mas ela conseguiu me fazer entender o que era o universo dela. Isso é que é, não importa o que as decisões que ela tomou, Uhum. as sortes e os desastres, tudo que ela viu, mas eu consegui vivenciar aquilo. Isso é maravilhoso. Agora eu sei o que é ser uma mulher que nasceu de outro sexo num lugar super preconceituoso e precário e se transformou numa professora, numa diretora reeleita de escola pública, uma pessoa. Então eu falei, poxa vida, eu não conhecia, muita gente não faz ideia que isso aconteça, porque a gente Sim. tem um estereótipo do que é a mulher trans, que a gente vê na televisão, a gente vê nesse mundo Isso, efêmero, isso, isso, só isso. passa aquilo que eles acham que deve ser e não vê a verdade. O que acontece de fato? Eu vi por esse livro. Então, é isso que é o livro. O livro é isso, é você conseguir conhecer novos mundos. Eu vivi o mundo dela, eu vivo o mundo das minhas autoras, as dificuldades delas, as histórias delas, das ricas, das pobres. Tem histórias maravilhosas. Eu vivo cada uma delas. Então,
mágico, isso é maravilhoso, né? Sem julgar. Eu tomaria outras decisões, eu nem sei se eu teria coragem de fazer o que metade das autoras fazem, não sei, mas ali eu estou entendendo o que ela está vivendo. É isso aí que é o bacana, né, do livro. Ah, eu sou apaixonada por livros, Elô, então assim, eu leio praticamente um livro por mês, Ah, que praticamente, bom. né. Sempre fui uma leitora ávida, então isso eh, a leitura me move, eu acho que é por aí. Para a gente caminhando para o encerramento, Elô, porque conversa boa voa. É mesmo. O que que você espera para o mercado editorial, principalmente eu estou falando agora do público feminino, para os próximos anos? Você tem alguma, hã, você entende alguma mudança, você entende alguma reviravolta? O que que você prevê? Olha, assim, o que eu vejo no momento é que estão abrindo muitas oportunidades em livrarias pequenas de rua, e isso dá enormes possibilidades, tá? Porque as grandes livrarias ficam com as editoras, mas as autoras estão ganhando espaço nas livrarias menores. São livrarias que dão oportunidade de fala, de bate-papo com as autoras. Eu estou achando isso sensacional, principalmente em São Paulo, que é o que eu acompanho mais. Eu não sei como é que isso está fora, eu não vou dizer aquilo que eu não sei. Eu continuo trabalhando com as livrarias grandes, de redes, porque daqui de Sim, São Paulo a gente distribui. Mas eu vejo o quanto, sabe, várias rodas de conversa, várias oportunidades. A pessoa que publicou um livro que ela não tá lá no grande mercado, mas ela está conseguindo divulgar. Então, eu acho isso, assim, um futuro que está se abrindo, uma nova forma de divulgar os livros, que é não só o livro, mas a experiência. A experiência da autora poder chegar e falar sobre o seu livro, independente de seu lançamento, rodas de conversa. Então, esse é um caminho que está chegando fortemente, e especialmente com essas livrarias de rua, livrarias segmentadas. Isso eu vejo que é uma coisa boa, muito boa que está acontecendo. Elô, você está falando, eu recebi aqui há algumas semanas atrás a Valéria Macedo. Ela é brasileira, mas mora em Washington, já é escritora de 2 livros já. Ela e na verdade lá nos Estados Unidos, onde ela mora ali, ela tem participado muito Ah, desse do tipo tipo de evento, né, de experiências de evento. isso, é uma experiência, então é uma roda de conversa, né, com a Isso. autora, né, mediante o livro que ela escreveu. Então, É, uma roda de conversa, e aí é como você disse, é uma experiência. Então, isso vai se reciclando a cada semana, enfim, é uma outra isso. autora diferente, você vai criando vínculos, e eu acho que você vai expandindo, né, aumentando o repertório, criando outras conexões, é sobre isso, né, Sem Elô? dúvida, exatamente, sem dúvida. E todo mundo quer também conhecer a autora, né? Numa livraria grande já não é tão simples você conseguir fazer isso. Você consegue um lançamento, eventualmente participar de um evento, mas você criar esse hábito de você frequentar uma livraria e ouvir da própria autora o que inspirou ela a fazer aquela história, o que que ela quer trazer com aquilo. Ah, isso é muito bacana, gente. Isso agrega, duplifica o potencial do livro, você conhecer a autora. Então, eu super incentivo isso e sempre que posso, consigo mandar autoras também para livrarias que promovem essas discussões, esses saraus. Eu acho isso bárbaro e é um caminho bacana. Que bom que também fora do país essa é uma tendência, né? Eu acho sensacional. Querida, me fala uma coisa, para a gente poder encerrar, que mensagem você deixaria para as pessoas ou para as mulheres escritoras que querem, na verdade, fazer com que a sua voz seja ouvida? Qual que é a dica que você dá? Por onde começar? Eu sei que você já falou muita coisa a respeito disso, mas assim, eu queria que você, deixasse realmente uma rota para que essas pessoas pudessem seguir, principalmente as mulheres, e o que você queira falar, fique à vontade, o tempo é seu. Olha, independente de eu ser editora ou de publicar um livro, um conselho que eu dou, que esse é infalível, Hã. escreva, escreva.
Escrever é uma terapia, escrever organiza os pensamentos da gente. Escrever é uma das melhores coisas que eu encontrei e nos momentos que eu mais precisei. Então, eu indico sempre, porque você, ao escrever, você abre um portal. Você abre um portal com o divino. As coisas vêm para você, as coisas se organizam, você consegue olhar para aquilo que você está vivendo. A gente sai daquele turbilhão que a gente às vezes não compreende quando você começa a escrever. Então eu indico sempre, escreva, escreva, porque também um livro, ele não é feito com ideias, ele é feito com escritas, tá? Não É, adianta chegar e falar, olha, eu tenho uma ideia gênia, minha história é linda. Não adianta, você tem que escrever. E o processo de você escrever já é o grande começo, é o meio. Depois que você escreveu, você vê se você quer publicar ou não. Aí você pode procurar uma editora, pode me procurar, e você vai ter uma orientação. E aí todo um processo é um processo que tem. É um processo, né? A editora mostra, né? Passa por revisão, passa pelo registro da obra, passa pela criação da capa, passa por uma série de coisas, né? A gente propõe texto, faz um copydesk, propõe a tipologia, propõe os parágrafos, tudo. É uma série de detalhes que a gente vai fazendo em troca com a autora, né? A gente manda, volta, a gente vai conversando bastante. É uma jornada de publicação que eu adoro. Tanto é que quando a gente termina, eu fico amiga, amiga das minhas autoras, porque é um vai e vem tão gostoso, a gente até chegar na. Eu digo que é uma gestação. A gente vai gestando o livro até ele nascer, né? Mas o mais importante é essa atitude de você decidir escrever. Isso é o mais importante. Você vai ver o quanto isso é transformador, terapêutico e maravilhoso. sem dúvida. Elô, para quem quiser te achar, qual é a rede social? Elo Editora. Esse é bem mais fácil. Meu nome é Heloísa Beluso, meu site é Heloísa Beluso Editora, mas para me encontrar fácil é @elo com H editora. Perfeito. Então, para você que nos ouviu, nos viu até aqui, não esquece a dica da Elô, escrever é terapêutico, né? Eu posso falar mais uma coisa? Ainda dá Pode, tempo? claro, lógico que sim, diga. Eu queria dizer que esse projeto Sabedorias Femininas Diga. ainda não encerrou. Então, se você se sentir sensibilizada a também deixar o seu legado e participar desse livro, que vai ser um livro lindo, um livro de arte, um livro que realmente vai ser um legado, você entre em contato com a gente aqui, tá bom? Elo Editora. Elô, editora para o Sabedorias Femininas. Para o Sabedorias Femininas. Um convite. Vocês serão muito acolhidas, pode ter certeza. Elô, muitíssimo obrigada pelo seu carinho, pelo seu tempo. Que Para isso. você que esteve com a gente até aqui, segue a Elô, você vai ver bastante coisa interessante lá. Ela realmente é tudo isso que ela está falando, sem exagerar nem um pouquinho. Ela realmente é exatamente isso que ela está falando. E para você que nos seguiu até aqui, compartilha se você gostou desse episódio, distribui ele, tá bom? Um beijo para vocês. Um beijo também, muito obrigada pela oportunidade. Um beijo para todo mundo também que está ouvindo, assistindo você. Um beijo, Elô. Obrigada.